O que está acontecendo com o mundo? Seriam acontecimentos provenientes da natureza, eventos naturais? A Terra estaria gritando e gemendo por conta do desprezo e descaso humano em relação a ela? E ela estaria dando troco por falta dessa responsabilidade humana? Recentemente, testemunhamos os terremotos em Marrocos e, em seguida, as inundações na Líbia. Mas há algo de estranho acontecendo nesses eventos ao redor do mundo que não é normal. Coisas estranhas estão sendo vistas sem explicação convincente. Quer saber que coisas estranhas são essas? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar o que apareceu antes dos terremotos, o que apareceu no Havaí e muitas outras coisas sinistras, mas antes, peço que você já se inscreva, clica aí no sino de notificação para receber avisos de quando eu postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vem comigo. Tivemos em 8 de agosto deste ano agora, 2023, um incêndio de grandes proporções no Havaí, culminando na morte de mais de 100 pessoas e chegam a comentar que há mais de 1.000 pessoas desaparecidas. Vale lembrar que no dia 18 de janeiro deste ano também, 2023, foi avistado no Havaí, e tudo isso foi gravado pelo telescópio Subaru. Esse telescópio fica no topo do pico mais alto do Havaí, um misterioso espiral nos céus. O que alguns já devem saber é que esse misterioso espiral nada mais é que um satélite lançado naquele mesmo dia pela SpaceX. Bem, pelo menos é o que eles alegaram acreditar ser, pelo fato de realmente a SpaceX lançar de fato um satélite naquele dia. Não estou dizendo que o satélite da SpaceX tenha sido o motivo dos incêndios no Havaí ou qualquer outro lugar, até porque os cientistas pressupuseram que fosse o satélite. Também em 28 de janeiro deste ano também, um vídeo foi feito pelo mesmo telescópio Subaru, também no Havaí, que gravou feixes de luzes passando pelo Havaí. O que eles disseram é que esses feixes de luzes verde eram provavelmente de um satélite chinês de codinome DQ-1 e que este satélite tem como objetivo monitorar o ambiente atmosférico, o que nos deixa com a pulga atrás da orelha. Tempos depois, em meados de fevereiro mais ou menos deste ano ainda, 2023, muitos vão lembrar do balão espião que disseram que era chinês e que foi interceptado nos Estados Unidos. E vale ressaltar que as fotos que estão divulgando por aí pela internet, dizendo se tratar de uma arma laser e que foi usada para começar o incêndio no Havaí, essas fotos especificamente são fakes. São fotos antigas e de outras coisas que nada tem a ver com o ocorrido no Havaí agora. Mas e o real motivo, ou causa do incêndio? Bem, por isso foi mostrado a vocês eventos que ocorreram no Havaí em meses anteriores que são no mínimo estranhos. A estranha espiral e os feixes de luzes filmados no Havaí antes do terrível incêndio de agora. O suposto balão, o espião chinês, todos esses acontecimentos vieram a público e os que não vieram a público também. Poderiam estar conectados? Todos esses sinais aconteceram no Havaí e tempos depois acontece a tragédia do incêndio. Seria uma mera coincidência, casualidade ou há algo de errado que não está certo em tudo isso? Esses pontos podem não ter absolutamente nada a ver com as catástrofes que aconteceram nos últimos meses. No Havaí com esse incêndio, em Marrocos com o terremoto, na Líbia com a enchente e em outros lugares. Poderiam ser de ordem natural, a natureza em seu processo natural, mas geralmente acontecem coisas estranhas nesses lugares que nos forçam a especular teorias sobre o assunto. Primeiro, há eventos estranhos registrados nos céus do Havaí. Meses depois, vem o desastre. Poderiam ser apenas coincidências, casualidades? Poderia não ser absolutamente nada. Ou será que poderia haver uma manipulação humana nos eventos da natureza? Será que empresas privadas ou o governo possuem armas de destruição em massa? Armas nunca vistas? Armas desconhecidas até então pela sociedade? E a teoria dos objetos de cor azul?
Não só nesse incêndio no Havaí, mas em outros incêndios de grandes proporções, não é a primeira vez que ocorre de ser queimado apenas coisas específicas. Por exemplo, para quem ainda não sabe, no Havaí, tudo foi queimado, menos os objetos de cor azul. Isso foi motivo para diversos tipos de teorias, como por exemplo, há cidades na China em que todas as casas usam telhado azul. Seria outra curiosidade? Seria outra coincidência? A história dos objetos de cor em azul que não foram queimados poderia ser mais uma coincidência ou faz parte de alguma tática no uso de armas modernas? Bom, essa é uma história bem longa e complexa e talvez nunca saibamos os motivos e causas do incêndio. Poderia ser realmente o clima seco e uma pequena faísca os causadores desse incêndio no Havaí. Ou, de fato, poderia haver alguma arma tecnológica que ainda não foi apresentada ao público e talvez, se tiver, nem seja revelada. E ainda ficam as dúvidas dos estranhos eventos que sempre acontecem antes de algum desastre. Na possibilidade de que esses desastres tenham acontecido por intervenção humana, quero que você preste bastante atenção para esses pontos importantes, que não são uma verdade absoluta, mas apenas especulações na possibilidade de ter sido com manipulação humana. Esses pontos, essas observações que vou comentar aqui agora, são apenas especulações, hipóteses. Agora, quanto ao homem poder manipular a natureza, isso é fato, não é uma especulação. Isso existe. E depois de levantar esses pontos hipotéticos, vou mostrar como eles manipulam a natureza, podendo criar chuvas, terremotos, maremotos, tornados, etc. Mostro logo em seguida. Na hipótese de que esses últimos desastres de incêndios, terremotos, enchentes e etc. tenham sido causados pelo homem, imaginamos que isso tenha acontecido. Os autores poderiam ser qualquer um. Poderia ser o próprio governo atacando sua própria nação, ou poderia ser uma nação estrangeira atacando outra nação com armas tecnológicas modernas. Poderia ser. Mas qual a intenção de uma nação atacar a si mesma? Isso veremos em outro vídeo, pois é um assunto muito complexo. Agora que já imaginamos este cenário e analisamos algumas opções especulativas, caso a causa dos desastres tenha sido provocadas por manipulação humana, vamos ver de que forma os humanos poderiam controlar a natureza. Antes que alguém duvide de que os seres humanos possam realmente controlar os eventos da natureza com o HAARP, vamos ver um pouco sobre como é possível sim controlar a natureza. Nesse vídeo, um projeto da NASA pode criar uma nuvem e ainda pode fazer chover. Como você pode ver no vídeo, eles têm uma gigantesca máquina que fabrica uma espécie de nuvem artificial e essa nuvem produz chuva, podendo até estimular tempestades. E veja como o repórter fica muito impressionado com esse controle sobre a natureza. Se anos atrás eles já tinham esse controle, imagina agora. Por isso foi criado o projeto HAARP. Com isso eles podem controlar terra, céu e mar. O projeto HAARP, sigla para High Frequency Active Aurora Research Program, ou seja, Programa de Pesquisa de Auroras Ativas de Alta Frequência, é uma instalação de pesquisa localizada perto da cidade de Gacona, no Alasca, Estados Unidos, e é composta por 180 antenas de rádio que formam o transmissor de alta frequência mais poderoso do mundo. Estabelecido no início da década de 90, o HAARP foi criado através de uma parceria entre a Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha dos Estados Unidos e a Agência de Projetos de Pesquisas Avançada de Defesa, a DARPA. Seu objetivo original era explorar a ionosfera da Terra e compreender suas propriedades elétricas e magnéticas. E você acredita nesse objetivo mesmo? No núcleo do projeto HAARP encontra-se uma matriz de antenas de alta frequência que emitem ondas de rádio na faixa de MHz. Essas ondas são direcionadas para a ionosfera,
uma região da atmosfera que começa a cerca de 50 quilômetros acima da superfície terrestre e se estende por centenas de quilômetros. Quando as ondas do HAARP alcançam a ionosfera, elas interagem com partículas carregadas, ou seja, quando essas ondas enviadas aquecem os elétrons, dão origem a uma série de fenômenos naturais, como, por exemplo, as auroras boreais. Segundo o que nos contam, segundo o que nos dizem, o governo nos diz que o principal objetivo declarado do HAARP era ampliar nosso entendimento da ionosfera e sua influência na comunicação por rádio e sistemas de navegação. A pesquisa realizada no HAARP tinha aplicações práticas como a melhoria da precisão dos sistemas de posicionamento global, conhecido como GPS, e aperfeiçoamento das comunicações de rádio. Além disso, também foi investigada a possibilidade de usar o HAARP para estudar os efeitos das perturbações na ionosfera causadas por eventos naturais como erupções solares. Repito, isso quem diz é o governo, ou o próprio centro de pesquisas, o HAARP. E você acredita nisso? Eis a pergunta. Houve relatos em 2014 de que o HAARP seria desativado devido a cortes orçamentários e preocupações sobre sua sustentabilidade econômica. No entanto, em 2015, a instalação foi reaberta sob nova administração, no caso, a Universidade do Alasca. A suposta ligação entre o HAARP e eventos climáticos não é nova e já havia sido apontada após terremotos no Haiti em 2010 e no Irã em 2020. Mais recentemente, especificamente em 6 de fevereiro de 2023, os terremotos da Turquia e Síria trouxeram à tona e jogaram os holofotes novamente sobre o HAARP, depois que uma gravação de 19 de janeiro foi compartilhada nas redes sociais de uma nuvem lenticular em formato de lente, foi registrada na cidade turca de Bursa antes dos terremotos. O prefeito de Ankara, capital da Turquia, chegou a fazer várias postagens no Twitter dizendo que os terremotos teriam sido supostamente causados por ação do HAARP por meio de navios de pesquisas sísmicas nas proximidades da Turquia. Algumas pessoas comentaram que o suposto ataque dos Estados Unidos seria uma represália à Turquia pelo fato de que seu presidente, o Erdogan, tem sido resistente à adesão da Suécia à OTAN. A entrada do país sueco, assim como da Finlândia, poderia ter forte impacto na guerra da Ucrânia, uma vez que Washington conseguiria cercar ainda mais Moscou. Bem, sejamos sensatos. Isso são apenas especulações. Então, alguns cientistas, os mais conservadores, os mais céticos e convencionais, acreditam que ainda não exista uma arma, que seja o HAARP ou qualquer outra, que tenha a capacidade de controlar o clima a ponto de gerar terremotos, maremotos, enchentes e etc. Inclusive, muitos cientistas alegam que esta associação do HAARP a terremotos especificamente seria parte de uma teoria da conspiração que se deu início provavelmente em 95, quando Nick Begich Jr., filho de um ex-governador do Alasca, lançou o livro Angels Don't Play This HAARP: Advances in Tesla's Technology, que significa Anjos Não Jogam Este HAARP, Avanços na Tecnologia Tesla. O livro sugere que as atividades do HAARP podem causar terremotos. Para você entender e ter uma visão clara do que possa estar acontecendo, vou explicar mais ou menos como funciona. O HAARP é um projeto que tem mais ou menos 180 antenas no Alasca. Estas antenas emitem ondas de rádios em alta frequência até uma das camadas da atmosfera conhecida como termosfera ou ionosfera. Vamos lembrar quais camadas são essas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. As ondas do HAARP chegam até a termosfera ou ionosfera, a penúltima camada da atmosfera, e que tem uma altura de aproximadamente uns 600 km. Mas por que o HAARP atua nessa camada atmosférica? Qual o objetivo? O que tem de interessante lá?
Apesar de ter uma temperatura que pode chegar a 1500 graus Celsius, lá há uma gigantesca quantidade de partículas carregadas de eletricidade que, em contato com essas ondas de alta frequência, os elétrons são aquecidos, gerando assim energia. E se essa energia puder ser controlada ou manipulada por um país, a guerra nuclear seria uma brincadeira diante dessa nova arma tecnológica. Mas o que tem a ver os abalos sísmicos com esta energia gerada na atmosfera, tendo em vista que os terremotos acontecem abaixo da Terra? Bom, há registros gravados de acontecimentos raros de uma grande concentração de energia durante erupções vulcânicas. A ciência ainda está estudando esse fenômeno e ainda não há nada concreto, pois é um evento raro, mas, basicamente, o que se sabe quanto a estas explosões de energia se dá pela própria erupção vulcânica e não por uma tempestade comum, diz a ciência. Esses relâmpagos surgem da colisão e fragmentação de partículas de cinzas vulcânicas que geram eletricidade estática dentro da pluma vulcânica. Esse fenômeno de eletricidade dentro de vulcões fez muitas teorias se voltarem para o HAARP, se ele poderia controlar o clima. Estamos falando de terra, céu e mar. Lembrando que os agentes que causam terremoto podem ser a partir de movimento de placas tectônicas ou tectonismo e por atividades vulcânica ou vulcanismo. Isso acumula grande quantidade de energia que precisa ser liberada e é expelida pelas fendas das rochas e aberturas de vulcões. Ou seja, especulando que se alguém puder controlar essa energia e essa energia puder ser concentrada acima do vulcão e se essa energia estimular o vulcão para expelir essa concentração de energia para fora e ela entrar em erupção, poderia também causar terremotos. Lembrando, é apenas uma teoria. Talvez, de fato, todos esses pontos falados anteriormente não façam sentido algum. Talvez seja teoria realmente. Os terremotos no Haiti, no Irã, na Turquia, os vários incêndios ao redor do mundo, não somente no Havaí, as enchentes como na Líbia recentemente, as coisas estranhas e bizarras que sempre aparecem antes dessas grandes catástrofes. Pode ser tudo loucura, mas por que existem autoridades políticas, parlamentares, governos envolvidos nessa história se isso realmente não passa de uma ilusão fantasiosa? Em minhas pesquisas, acabei encontrando documentos importantes que podem ajudar em uma análise dos fatos, que podem nos dar uma direção, como, por exemplo, o discurso do então deputado federal Antônio Bulhões, de outubro de 2011, na Câmara dos Deputados, onde, em resumo, ele fala do projeto HAARP no sentido de que a ONU impedisse a continuidade do projeto ou que houvessem restrições, fiscalizações ou condições de uso do HAARP. Ele chega a comentar no documento sobre uma espécie de dossiê apresentado pelo parlamento russo a Putin, afirmando que o HAARP seria uma arma geofísica e teria sim o poder de controlar o clima, as placas tectônicas e a temperatura atmosférica. O link do documento do deputado estará na descrição para quem quiser acessar e dar uma olhada depois. Ele mencionava também uma resolução do Parlamento Europeu datada de 28 de janeiro de 99, que versava sobre meio ambiente, segurança e política externa, que afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares. Esse mesmo documento solicita que o programa fosse objeto de uma avaliação por parte da Science and Technology Options Assessment, para avaliar as possíveis consequências de seu uso para o meio ambiente regional e mundial, e visava proibir o desenvolvimento de qualquer tipo de arma que pudesse manipular o meio ambiente. Por fim, um ponto curioso que ele comentou também e que faz sentido é que esse projeto tem fins de estudos e pesquisas e tem fins pacíficos, mas quem praticamente criou o projeto foram Força Aérea e Marinha Americana junto com a Universidade do Alasca, o que fez gerar uma dúvida. Se o objetivo é pacífico,
Por que o envolvimento das Forças Armadas norte-americanas? Deixo essa pergunta no ar também. Enfim, as perguntas pairam pelo ar, lembrando que todos esses pontos, essas observações são especulativas, os desastres poderiam ter ocorrido em virtude de eventos naturais, sim. E tudo o que foi falado aqui não faz nenhum sentido? Sim, tudo pode ser uma tremenda loucura. Se de fato houver uma arma geofísica com o poder de controlar o clima e se houver interesse em prejudicar outro país, ninguém saberia de nada. Mais uma vez, algo que poderia ser real é tratado como teoria da conspiração. Mas e você? Você acha que o projeto HAARP é apenas para estudos com fins pacíficos ou que existe uma trama diabólica por trás de tudo isso e que armas como o HAARP e outras mais, armas modernas, têm o poder de destruição em massa? Você acredita que isso seja uma teoria da conspiração ou isso é um fato? Deixe seu comentário sobre o que você acha de tudo isso. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no meu canal, não esquece de se inscrever. Clica aí no sino de notificação para receber vídeos novos como este. Fico por aqui, espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima história. Até mais, valeu!